Reforma da Previdência entra na reta final dos trabalhos na comissão que estuda as mudanças. Relatório sai no início da próxima semana. Polêmica na Comissão de Segurança. O motivo é o projeto que define como ato terrorista ações contra policiais e outras infrações. Primeira brasileira finalista do prêmio visto como Nobel da Educação Mundial, professora fala à Comissão da Mulher na Câmara e explica o que precisa mudar no ensino público. Relator da reforma da Previdência prevê apresentar o parecer sobre a proposta na próxima segunda ou terça-feira. Mas o prazo de votação ainda não está definido. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência fez um balanço das atividades do colegiado nessa quinta-feira. Marcelo Ramos não quis definir um prazo para a votação do relatório, que deve ser apresentado no início da próxima semana. O processo de debate, se houver um nível maior de acordo, ele tende a ser mais rápido, porque ele está relacionado com a quantidade de deputados que vão falar e também com a quantidade de destaques que o relatório vai ter de votação em separado. A oposição tem todo o direito de querer levar para o segundo semestre, da mesma forma que o governo tem o direito de querer votar em junho. Agora, quem vai alcançar a quantidade de votos necessários para adiantar ou atrasar é um debate que está sendo disputado aí todos os dias nos corredores da Câmara. Ouso dizer que a proposta do governo não tem 100 votos, a proposta do governo. Agora, eu tenho certeza que o relatório do deputado Samuel ampliará muito o apoiamento a proposta de reforma da Previdência. Ramos também falou sobre a manutenção dos estados e municípios na reforma. Eu acredito que os governadores podem ajudar bastante, se eles calçarem a sandália da humildade, vierem à Câmara dos Deputados, reconhecerem que não tiveram coragem de fazer as suas reformas e pedirem aos deputados que ajudem fazendo o trabalho que eles não tiveram coragem de fazer. O presidente vai buscar um acordo com líderes do governo e da oposição sobre os procedimentos de debate e de votação do relatório, como houve na primeira fase do trabalho da comissão. No balanço, Marcelo Ramos destacou que 96 deputados participaram da discussão em 12 audiências públicas com especialistas. A comissão especial está concluindo 8 seminários regionais para debater a proposta de reforma no Amazonas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Maranhão, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. O relatório recebeu 277 sugestões de modificação de deputados. Delas, 49 foram descartadas porque não tinham o número necessário de assinaturas. Comissão de Segurança discute proposta polêmica. É o projeto que classifica atos contra policiais como ações terroristas. Logo no início da audiência, a procuradora do Ministério Público Federal, Débora Duprá, explicou aos deputados por que é contra o projeto de lei. Duprá acredita que quanto mais gente presa, pior. Para ela, o excesso de pessoas nas cadeias brasileiras é um dos motivos que leva à formação de facções criminosas organizadas, como o PCC e o Comando Vermelho, grupos que coordenam grandes e violentas ações contra cidades inteiras. A procuradora defende que a tipificação do crime de terrorismo só deve ocorrer em casos absolutamente excepcionais. Para ela, com ações na área de inteligência, é possível também combater a organização das quadrilhas de tráfico de drogas. A segunda economia do país, o tráfico de entorpecentes, ele movimenta uma economia na atualidade surpreendente, com canais que vão internacionais, com rotas muito conhecidas. Nós não vamos, certamente, enfrentar uma criminalidade desse porte com armas. O projeto ainda determina que a pessoa que estiver armada com fuzil, granada ou demais armas de emprego coletivo também poderá ser enquadrada no crime de terrorismo. Falam com muita propriedade em inteligência, em violência, em segurança pública, em armas e violências. Na minha opinião, um discurso oco para leigos, porque estudam muito teoricamente, mas poucos sentiram na pele, poucos conhecem o cheiro do chão da fábrica. É muito válido isso, que esse projeto,
Por quê? Porque a gente tem que preservar tanto a família desses agentes como o próprio agente que está na rua, na linha de frente. Luciano Vaccaro, coordenador da área de segurança pública do Ministério Público do Rio Grande do Sul, sugeriu que a proposta contemple também o crime de terrorismo urbano. O crime organizado que muitas vezes, como já aconteceu em grandes centros, incendiando ônibus, aterrorizando, atacando bens públicos ou privados, enfim, e causando um temor generalizado na população daquela cidade, daquele estado, enfim, do próprio país. Já para o diretor jurídico da Federação da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo de Azevedo, há ainda a necessidade de se tipificar como terrorismo aquilo que ele conhece como crime do cangaço. As rodovias normalmente são localizadas em áreas rurais, afastadas de centros urbanos, e ali transitam, digamos, a riqueza do país. E é muito comum, muitas vezes, organizações criminosas se utilizarem ali desses afastamentos dos centros urbanos para fazer ataques, principalmente a cargas valiosas e também transporte de valores. Uma lei como essa, ela vem para reprimir movimento social, ela vem para reprimir greves, sindicatos, movimentos sem terra, estudantes. E, portanto, essa casa não deve permitir prosperar legislações arbitrárias e autoritárias como essa. Comissão externa vota e aprova relatório sobre as falhas no sistema penitenciário de Manaus, palco da mais recente rebelião de presos no país. Parlamentares da comissão externa criada para analisar a crise penitenciária na capital amazonense aprovaram o relatório final do deputado capitão Carlos Alberto. A polícia prende um bandido. Quando o bandido chega na cadeia, ele tem que fazer parte de uma facção, se ele já não fizer, e fazendo ele tem que contribuir, ele tem que pagar para o líder. E isso faz com que as organizações criminosas arrecadem um grande recurso e utilizem esse recurso para comprar arma, para comprar droga. Qualquer membro de facção criminosa não terá direito à progressão de pena e vai ser extinto vários benefícios penais para quem for membro de facção. Nós vamos tirar o poder dessas facções criminosas. No final de maio, uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, deixou 55 mortos. Deputados da comissão externa inspecionaram 3 presídios manauaras após o massacre e organizaram as informações levantadas em loco no relatório final do colegiado, que agora será compartilhado com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. No momento onde nós temos alguns governadores que estão pleiteando seguir o sistema de privatização e nós estamos refutando essa atitude para não comprometer mais o sistema prisional. O sistema prisional ele precisa ser tratado com bastante seriedade mesmo, com coragem e muito investimento. Haja vista a superlotação que existe em praticamente todo o país. A nossa população carcerária ela é o dobro da capacidade e isso nós lamentamos e estamos justamente trabalhando para que possa melhorar esse quadro. Além da superlotação, o relatório da visita dos deputados aos presídios de Manaus verificou a presença de tomadas dentro das celas que facilitam a comunicação entre os detentos por celular. A comissão também constatou que em muitas unidades não há saneamento básico e faltam agentes concursados. Além disso, o relatório destaca que os recursos do Fundo Penitenciário, o FUNPEN, não podem ser acessados por falta de regulamentação estadual. Foi sancionada nesta quinta-feira a proposta aprovada pelo Congresso, que é considerada a nova lei sobre as drogas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que estabelece as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas. Conforme a lei, a internação do dependente químico poderá ser voluntária ou não. Para a internação involuntária, é preciso um pedido da família ou responsável. Na falta deles, um servidor público da área de saúde. Para a internação ser autorizada, ela precisa de um pedido formal de um médico. O prazo máximo de internação é de 90 dias. Elas deverão ser feitas em unidades de saúde ou hospitais na área de psiquiatria. A família pode pedir a qualquer momento que a internação seja interrompida. No entanto, esse tipo de medida gera controvérsias. O que se pretende é dar um tratamento violento em relação aos usuários de droga. É uma limpeza, uma higienização
de pessoas. E é por isso que esse projeto é um retrocesso para o nosso país. É o maior avanço da legislação, porque o dependente químico ou alcoólatra, ele não tem mais controle sobre a sua vida. Com isto, ele não quer ir para o tratamento. Ele não querendo ir para o tratamento, aí nós vamos criando as chamadas Cracolândia por toda parte do Brasil. Outra inovação da lei é reconhecer as comunidades terapêuticas como opção de tratamento aos dependentes. Essas comunidades são casas ou abrigos onde os pacientes entram voluntariamente e podem sair a qualquer momento. A lei estabelece que o ingresso nelas dependerá também da avaliação exclusiva de um médico. A gente encontra todos os dias nos jornais e telejornais muitas notícias de pessoas que talvez não sejam habilitadas por completo, né? E receitando coisas, avaliando aquele determinado paciente. Eu acho que quem tem que avaliar, reavaliar, são pessoas especializadas, são médicos. O Congresso Nacional vai precisar discutir em breve os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao texto encaminhado pelo Legislativo. Entre eles, o que fazia uma reserva de vagas de trabalho em contratos de obras e serviços públicos para dependentes em tratamento e o que aumentava de 5 para 8 anos de prisão a pena mínima para o traficante que comanda organização criminosa. A justificativa do Ministério da Justiça e de Cidadania é que, por conta dos critérios de primariedade, você teria uma situação mais leve, apesar da pena ser um pouco maior, porque os benefícios poderiam ser mais imediatos, os benefícios de progressão de pena. Mas vamos analisar com calma esses reflexos para manifestar de uma forma mais conclusiva quando da apreciação do veto. Nós temos um desafio no Brasil que é mudar a lógica do sistema prisional. Hoje vivemos encarceramento em massa, encarceramento que serve ao crescimento do crime organizado, o tráfico de drogas, seja o consumo, a dependência química e mesmo a venda, dos termos que é feito, que é abordado penalmente, não ajuda a enfrentar o problema, apenas o agrava. Privatização dos Correios foi tema de debate com deputados de 2 comissões da Câmara. Frente Parlamentar em Defesa da Empresa Pública participou da discussão. A audiência foi para debater a privatização dos Correios. O Ministério da Economia já anunciou que debateu o assunto com o presidente Jair Bolsonaro. O público que marcou presença era todo contra a venda da estatal. Os representantes dos trabalhadores também. Já o presidente dos Correios defendeu que a estatal teve bons resultados financeiros nos últimos 2 anos. Ele alertou que a empresa é obrigada a atender todos os municípios brasileiros. Em pouco mais de 300 cidades, o serviço dá lucro. E é isso que permite atender os outros mais de 5.200 pequenos municípios, que dão prejuízo. Se parte dos Correios for privatizada, logicamente que o elemento interessado em adquirir, em fazer parte dessa privatização, ele vai querer a parte boa. Isso aí é um problema que não é da nossa alçada. O nosso papel é continuar trabalhando, produzindo e conduzindo a empresa nos melhores resultados, que é o que nós temos que fazer. Se você tem uma privatização e entrega isso para uma empresa privada, elas vão querer exclusivamente aquelas áreas lucrativas, mas não vão ter o compromisso social de estar levando documentos, materiais para áreas que são consideradas remotas. O assessor do ministro da Economia, que ficou com a tarefa de defender a venda da estatal, foi interrompido e não conseguiu terminar de falar durante a audiência. A gente está muito preocupado com a situação dos funcionários para o futuro. E o Correio foi criado para operar o serviço postal. Hoje em dia e para frente, a maior parte do volume vai ser, na verdade, por encomenda. Então a companhia, ela de fato está sofrendo uma concorrência de empresas privadas, está perdendo volume, principalmente nos mercados mais rentáveis. E daqui a pouco, se não tiver nenhum movimento de privatizar, a companhia vai valer muito pouco, vai sobrar o déficit. O presidente da Comissão de Legislação Participativa, que realizou a audiência em conjunto com a Comissão de Trabalho e Serviço Público,
defendeu a importância estratégica e o papel social dos Correios. E nós estamos mostrando, inclusive o presidente dos Correios, né, mostrando que é possível os Correios continuar sendo uma empresa pública, prestadora de serviço, e uma das poucas empresas que está presente em todos os municípios do país, inclusive em alguns distritos. Portanto, é uma empresa fundamental do ponto de vista da presença do Estado, né, o Estado federal, em todos os cantos do nosso país, e, além disso, prestadora de um serviço social importante. Comissão de Viação e Transportes realizou nesta quinta a 19ª edição do Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas. Especialistas focaram os debates nos impactos da reforma da Previdência no setor e nas questões que envolvem infraestrutura e logística. O Brasil depende do transporte de cargas nas rodovias. Os caminhões carregam a produção agrícola, escoam as exportações, levam os combustíveis a todas as cidades brasileiras. Mais de 60% de tudo que é produzido no país passa pelas estradas. O seminário, que já se tornou tradicional na Câmara, discute problemas relacionados ao setor. O primeiro painel tratou da reforma da Previdência. O presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística destacou o apoio da categoria ao projeto. Procuramos abrir o espaço desse painel da parte da manhã para tratar da reforma da Previdência, que é algo de muito importante para o país, né? Sendo importante para o país, é importante para o transportador, para realmente trazer aqui de forma inequívoca o apoio do setor transportador a essa reforma, porque nós entendemos que é uma forma de realmente destravar a economia e fazer a economia andar e, evidentemente, ter carga para o setor transportar. É isso que nós queremos. Infraestrutura e logística foram temas do segundo painel de debates. O vice-presidente da Confederação Nacional dos Transportes pontuou a necessidade de que o país retome o crescimento econômico. Ele criticou a política de aumento de combustíveis que interfere no crescimento do setor. Nós temos aí uma política de reajuste de combustível que ela não eu poderia dizer que ela é muito prejudicial, principalmente na atividade de transportes, né? À medida em que você não tem a previsibilidade, você tendo um aumento praticamente agora de 15 em 15 dias, mas isso não é o suficiente. Nós deveríamos sim, a Petrobras deveria sim ter uma política de reajuste, entendemos até que ela tem que ter preços compatíveis com o mercado internacional, mas a forma como esse reajuste é feito, ela prejudica demais o setor. Deputados reforçam a importância dessas discussões no Congresso Nacional. Esse Congresso de hoje, esse 19º, é para ver se o governo manda aqui o ministro dos Transportes, o representante dele, e olha para o caminhoneiro autônomo, olha para o caminhoneiro empresário, que eles estão em situação dificílima. E eles podem até parar, encostar os caminhões aí, agora o Brasil é que não pode parar. E depende, obviamente, de um olhar responsável do governo para o transporte de cargas, principalmente no Brasil. Nesse seminário onde todos participam, muitos deputados, parlamentares e todas as entidades que envolvidas participam dando ideias e encontrando soluções. Então, essa participação, juntamente com a comissão presidida por mim, nós temos um foco muito grande para que a gente possa trazer soluções e qualidade de vida a todos os trabalhadores e a população brasileira. Primeira brasileira finalista do prêmio visto como Nobel da Educação Mundial, professora fala à Comissão da Mulher na Câmara e explica o que precisa mudar no ensino público. Trabalho de robótica com sucata, desenvolvido por ela em escola de São Paulo, é referência. Me causou um certo espanto quando esse menino de 13 anos virou para mim e falou: professora, eu quero aprender a ler e escrever. Precisou passar 13 anos, precisou esse menino ser tocado de uma forma diferenciada por essa aprendizagem. O olhar desse menino, que diante da sua dor transformou isso em algo maravilhoso, né? Transformou isso em energia sustentável para que outras crianças não passassem dentro dessa situação que ele passou. Uma criança que desenvolve projeto de iluminação natural para prevenir incêndios na favela, como o que matou sua irmã com deficiência. Outra
que desperta interesse pelos estudos depois de anos perdida na escola. Histórias do projeto de robótica com sucata desenvolvido numa escola pública da periferia pobre de São Paulo. Por esse trabalho, a professora Débora Garófalo foi indicada entre os 10 melhores professores do mundo pelo Global Teacher Prize. Primeira mulher brasileira indicada para o prêmio, que é considerado o Nobel da Educação, Débora falou na Comissão da Mulher o que aprendeu com a sua experiência. Que é necessário reinventar essa escola, que é necessário a gente integrar de fato a comunidade com a escola, que a escola ela não é uma ilha e que ela precisa da sociedade e a sociedade precisa da escola. A professora precisou romper 2 tipos de preconceitos, de que ciência não é para meninas e muito menos para alunos pobres. Quebrou esses 2 paradigmas e hoje colhe os resultados. Diminuição em 93% da evasão escolar, redução em 95% do trabalho infantil, o índice de desenvolvimento da educação da escola saltou de 3,5 para 5,2 e retirada de 1 tonelada de sucata das ruas de São Paulo, além do aumento de coletores e formalização de parcerias. Nós só vamos mudar esse país através das pessoas e as pessoas nós só mudaremos através da educação, já dizia Rubem Alves, né? Então, o quanto nossos esforços, enquanto legisladores, enquanto sociedade civil organizada, deve justamente se concentrar na área da educação. E esse ano nós temos grandes desafios, a questão do Fundeb, né? A implementação do novo ensino médio, a efetivação da BNCC, primeira infância, tantos desafios, né? Para a gente superar justamente aquele que é o maior desafio da educação brasileira, que é a aprendizagem. Esta edição termina com as imagens feitas ao longo da semana pelos fotógrafos da Câmara. Amanhã, às 8 da noite, você assiste a Revista da Câmara, com os fatos que marcaram o Legislativo durante a semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá!